Tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo de Maria. Hoje, dia 26 de janeiro, nosso segundo estudo. Desejamos a todos vocês muita paz, muita luz e a gente agradece a cada coração que está aqui, cada coração que vai assistir em um momento oportuno. E a gente chama o nosso querido Ito para fazer a nossa leitura e depois a nossa prece para a gente começar o estudo. Ito, meu querido. Boa noite, gente. Então vamos lá para a leitura de harmonização. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes nas observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o seu oferecimento com satisfação imensa. Maria escutava-lhes as confidências, num misto de reconhecimento e de ventura. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. Sua choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor divino. Queremos a prece? Isso é quem vai fazer? Não era tu? Pode ser, né? Ok. Então, aqueles que se sentirem melhor, fechar os olhos para melhor concentração. Agradecer esse momento em que iniciamos o nosso segundo encontro sobre Maria pelo NEP e que ainda também alguns de nós envolvidos pelo recente encontro do momento de Uberlândia, pelo CEL, Congresso Espírita de Uberlândia, em que Maria foi tratada de uma forma maravilhosa, assim como é o significado dela para todos nós. Houve uma, um envolvimento muito grande dos palestrantes, do público, e eu que na parte técnica da transmissão também fiquei muito envolvido, comovido, e acho que o que foi dito ali vai ser assim um grande manancial de informação para o nosso acompanhamento do estudo, que as coisas acontecem quando precisam, bastando que um de nós se esforce para que tenha o início de uma atividade. E essa atividade do NEP sobre Maria vem em boa hora,
em ótima hora, aliás, para todos nós que passamos por tantos desafios internos, desafios pessoais, conflitos, e que também vemos nosso planeta ainda em um estágio tão ruim ainda de crescimento, mas que momentos como esse reverberam por todo ele, abraçando todos os corações aflitos, todos os corações duvidosos, para que cada um perceba a sua importância neste órgão. E que cada um de nós, então, neste momento, participando deste encontro, possa ser uma luz na sua região, possa ser um alento no coração daqueles que estão perto de nós, procurando um apoio. Que sejamos luz, que sejamos paz, que sejamos amor e que tenhamos uma ótima noite de estudo. E assim seja. Eu acho que parou o compartilhamento, Vera. Isso. Enquanto o compartilhamento é organizado, eu vou chamar minha querida Grace para a gente contar um pouquinho de como esse estudo de Maria ele foi idealizado, como que ele começou. Ele começou mais ou menos assim. O NEP Brasil havia pedido para a gente fazer um vídeo de final de ano. Eu perguntei no grupo do NEP, do nosso NEP, se alguém estava inspirado, se alguém queria fazer o vídeo, aquele silêncio. Aí eu entrei em oração e veio o Magnificar, que hoje até a gente vai falar um pouquinho. Aí eu gravei um vídeo entoando o cântico de Maria. Era um domingo. E à noite ia ser o nosso último estudo, em dezembro, e ia ser o nosso último estudo. E Grace, ela ia fazer a oração inicial, a prece, a prece não, desculpa, a nossa leitura de harmonização, e ela nos brindou com um lindo texto de Maria, e todos nós, assim, muita gente se emocionou, entrou em choro. E aí eu peço para a Grace contar. E a Grace é uma luz. Ela tem problemas visuais, é uma luz que está encarnada aqui na Terra. E a gente, em desdobramento, às vezes a gente se encontra. E ela joga as coisinhas dela e as ovelhinhas perdidas vão lá e acolhem. Então, esse estudo provavelmente foi jogado e a gente acolheu. E aí, Grace, conta para gente. Bom, a Silvia ela havia me enviado a mensagem, né, pelo WhatsApp, pedindo pela mensagem, né, para gravar alguma coisa, mas naquele dia muitas ocupações, acabei não vendo essa mensagem e ela gravou, né, o Magnificar, como ela disse. Então, me comprometi naquele domingo a fazer a mensagem lá no NEP, né, a ler a mensagem. E naquele dia especial, eu recordava muito de Maria, o dia todo, muito mesmo. Então, selecionei a mensagem do Boa Nova, um trecho em específico, o final. E só que por ser mais extenso, eu disse, não, a leitura é muito longa pode acabar comprometendo um pouquinho o tempo do estudo. Vou escolher uma segunda leitura. Na hora, eu peço para o pessoal escolher entre a alternativa 1 ou 2, que eu gosto dessas brincadeiras, e vamos ver o que é que o pessoal, o grupo, escolhe. E o pessoal em peso escolheu o número que correspondia justamente à mensagem de Maria, né, para a leitura do livro Boa Nova. E fomos lá realizar. Escolhi o trecho específico, o final, naquele trecho em que, quando Maria segue, né, com a caravana dos seres angélicos, e ela decide fazer algumas visitas, ela deseja fazer algumas visitas
E entre esses lugares, ela acaba se deparando com os cárceres de Roma, né, naquela época. E, em especial, quando ela se encontra com esses encarcerados sofridos, e ela decide acalentar um a um e se aproxima de uma jovem encarcerada e deixa-lhe uma mensagem ali de alegria e de bom ânimo. Por que escolher esse trecho, em especial num texto que é tão belo? Porque tem um valor emocional para mim importante. Como a Silvia disse, né, tenho problemas visuais. Sim, desde 2006, após acordar de um coma, por um equívoco médico, né, uma medicação em excesso que acabei tomando enquanto estava hospitalizada, trouxe algumas complicações e, entre elas, quando eu acordei do coma, percebi que não enxergava mais como antes. E nesse período, eu acabo me deparando com a doutrina espírita, tendo ali os meus primeiros contatos através de uma amiga que frequentava uma casa espírita, e eu fiquei tão envolvida, tão abastecida por aquilo que eu queria mais. Só que à época eu tinha um diagnóstico. Em 6 meses eu ficaria completamente cega. Então eu teria ali poucos meses para ler o máximo que eu conseguisse, para conhecer o máximo possível da doutrina espírita. Então era uma contagem regressiva. E assim fez, né? E entre essas leituras que eu fiz naquela época, nessa correria, querendo beber o máximo possível dessa fonte, um dos textos que me tocaram mais foram justamente o Confia Sempre, da Mimei, e o capítulo 30 do Boa Nova, sobre Maria de Nazaré. E a identificação com essa encarcerada foi imensa, porque era exatamente o sentimento que eu experimentava naquele período de encarceramento. Minha vida mudava de cabeça para baixo, não sabia o que aconteceria, e eu me perguntava como seria dali para frente. E aí existe uma outra história paralela, anterior, mas paralela também, que vai ficar para o final, não vamos antecipar agora, que respalda o porquê que eu busquei Maria também nesse momento. Então, quando Maria traz a mensagem à jovem encarcerada de alegria e de bom ânimo, apesar de estar ali naquela situação, tomei como conselho pessoal. É isso que Maria quer, e é isso que eu vou fazer. Não sei como vai ser o futuro, mas vai ser exatamente esse o pedido que eu vou acolher a partir de agora. E assim tem sido. Então, quando fui ler essa mensagem, impossível, né? Não me emocionar, não ir às lágrimas. E eu creio que a atmosfera ficou tão impregnada de emotividade, de amor, de entrega, de esperança, esses sentimentos que nos deixam mais leves em relação a tudo aquilo que a gente vivencia, que todos acabaram compartilhando, né, de todo aquele momento lindo. E dias depois, a Silvia nos busca, junto da Vera, falando que o estudo de verão teria como tema Maria de Nazaré. E eu, iludida, que achava que teria férias ali dos estudos, acabei sendo convidada pelas duas a entrar no grupo e participar da coordenação. Mas confesso que desde então eu venho me perguntando como foi que eu fui aceitar uma responsabilidade dessa. E é isso, em resumo. Mais um pouquinho falaremos ao final. Gratidão, minha querida. E vamos que vamos. Maria. Hoje a gente vai olhar um pouco para as crenças que vinculam a Maria, né? A Maria, ela, ainda jovem, né? Ela era norteada pela lei mosaica, por toda. Ela foi educada pelas leis de Moisés e que representavam o alicerce moral daquela época, né? Ele representava aquela aliança entre aquele povo escolhido, entre Deus e aquele povo escolhido, né?
era uma preparação para a chegada do Cristo, como a gente começou a ver semana passada, né? E Kardec, ele nos lembra que essa lei mosaica, ela foi a base para o desenvolvimento moral da humanidade. Kardec, ele mostrou, ele trouxe, ele mostra que ele traz a importância que Moisés trouxe, né? Moisés, ele trouxe a primeira revelação, ele colocou os alicerces ali, as bases para que o Cristo, para que algo muito grande fosse vir. Então ele preparou, e Maria, ela vem unir essas duas fases, a fase mosaica, a fase de Moisés, com a fase, com aquela fase que estaria chegando. Então, hoje os nossos olhares vão olhar, vão se voltar para essas crenças. O que surgiu ao redor da Maria? O que aconteceu? E para a gente entender de onde vem toda essa crença que acontece no mundo inteiro, né? De onde que vem, a gente tem que voltar um pouco ao tempo e entender todo aquele contexto de quando estava acontecendo todo o julgamento do Cristo, Maria sabia que o filho dela estava em conflito com os líderes religiosos, ela sabia de todo o perigo que Cristo estava envolvido, ela sabia das acusações que Jesus estava passando, e a Páscoa, e era uma época de Páscoa. Maria, por ser judia, ela ela participava sempre, né? Todos os judeus, eles participam das festas de Páscoa, que até então elas eram, elas representavam a liberdade do povo do Egito, né? A liberdade de um povo. Só que a partir daquela época, a partir daquela Páscoa, aquela a Páscoa se tornaria, ela teria um novo olhar, né? Ela, de uma Páscoa que eles alegravam, ela conhecia tão bem, e ela ia se tornar algo muito doloroso, profundamente pessoal e doloroso a ela. E aí a gente vê como que a Maria, a gente vê essa transformação da lei mosaica, e ela como testemunha, ela como ela participou desse caminho novo que começou a ser trazido por Cristo, um caminho baseado no amor e na libertação. E aí nós selecionamos um trecho de Ave Cristo que Emmanuel ele nos traz nesse texto, que está no capítulo 3, na primeira parte, que Emmanuel ele nos traz um retrato de como eram aquelas comunidades primitivas, eram locais de muita fé, de muita solidariedade, onde as pessoas buscavam refúgio contra aos mais necessitados, às suas dores, que eles sabiam que lá eles teriam a obra do Cristo, ela estava sendo expandida por meio de ações concretas de amor, que era o que o Cristo pregava. Então, os primeiros cristãos, Emmanuel, ele nos traz
que eles não viviam apenas um evangelho teórico, mas eles transformavam em reais cuidado com o outro, com fraternidade. Eles abrigavam os órfãos, eles curavam os enfermos, eles educavam crianças. Então, nós trouxemos esse trecho para a gente pensar que como a igreja de São João, que Emmanuel traz para a gente, ela, ela acolhia os necessitados, como nós também somos chamados a ser templos vivos do Cristo e refletir o amor de Maria, refletir o amor do Cristo. Então, que o nosso estudo de hoje nos inspire a viver com mais empatia, com mais tentar oferecer mais acolhimento aos que sofrem e tentar ser mais luz aonde quer que a gente esteja, como eram essas primeiras igrejas. Pode passar, Vera. E a gente vai olhar para a igreja primitiva e a representação que essas igrejas elas tiveram de Maria. Vocês já pararam para se perguntar o que aconteceu com aqueles cristãos logo após a crucificação de Cristo? O que Jerusalém, naquele período, o que ela se tornou? Jerusalém se tornou muito perigosa, especialmente para aqueles que pregavam o Cristo, para aqueles que pregavam o amor do Cristo, o Evangelho, porque era oral. Então, o Império Romano, eles reprimiam com violência qualquer insurgência. Os seguidores de Cristo, eles estavam enfrentando grandes perigos. Era um confronto, era como se fosse um confronto. Então, a crucificação de Jesus não foi apenas uma execução física, mas também esse confronto entre o amor pregado por Cristo e aquele medo e aquela violência toda daquelas pessoas que rejeitavam ele. Então, a cruz, ao mesmo tempo que ela deveria ser um fim humilhante para que todo aquele império romano, ela se tornou um marco para a transformação espiritual de muitas pessoas. E Maria, com sua fé, ela esteve presente durante esses momentos difíceis do cristianismo. Sua dor imensa como mãe era misturada ali com uma compreensão do sofrimento que Jesus, ela com certeza, ela percebia Jesus e toda a missão que ele carregava, o significado da morte na cruz. Então, Maria não estava vendo apenas o seu filho morrer, ela também estava lidando com todo um ódio, toda uma injustiça e o desprezo de muitas pessoas. E após a crucificação, muitos seguidores do Cristo também tiveram mortes, eles foram caçados pelos inimigos eles foram taxados como inimigos do Estado romano e da religião.
Então, eles foram tratados como inimigo, eles foram caçados, eles foram acusados de espalhar mensagens contrárias à ordem que foi estabelecida. Então, muitos deles sofreram destinos semelhantes ao de Jesus. Tiveram prisões, foram torturados, tiveram mortes cruéis. Mas, no entanto, a mensagem do amor do Cristo, ela e o perdão, a esperança, ela persistiu. E a história aí de Maria nos lembra a força dessa mãe que testemunhou o sacrifício de um filho, mas que teve coragem, mesmo assim que diante da morte de um filho, ela manteve a fé no futuro, num futuro melhor. Então, a presença dela no meio de um sofrimento é um exemplo para todos nós de resiliência, fé, entrega. E aí, após a morte de Jesus, os cristãos, eles começaram a acreditar que ele havia ressuscitado dos mortos, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, tem toda uma história bíblica. E eles foram envelhecendo. Então, com a segunda geração de fiéis, aí houve a necessidade da escrita dos evangelhos, que é o que a gente já comentou semana passada, né? Porque a tradição era oral. Eles passavam o conhecimento, eles passavam o evangelho pela oralidade. Então, à medida que as testemunhas oculares iam diminuindo, e os discípulos oculares de Cristo iam diminuindo, a escrita dos evangelhos foi se tornando necessária, né? E aí começaram a escrever, os evangelistas começaram a escrever, por isso eles escrevem quando eles já têm uma idade mais avançada. E aí é como a gente falou no estudo passado, né, que cada um escreveu sobre um ponto de vista. E aí os 4 evangelhos, eles foram escritos provavelmente lá no fim, no último terço do primeiro século. E como essa nova geração de, 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 não de discípulos, de seguidores do Cristo, eles estavam começando a questionar sobre o que aconteceu na infância, o que aconteceu, qual que era a infância, como que era a mãe do Cristo. Então aí eles, Mateus e Lucas, eles começaram a escrever na última, os estudiosos falam que essa parte da infância do Cristo, do nascimento, foi escrita como uma última parte do Evangelho, porque para eles era mais importante retratar o, o ensino do Cristo. Mas aí os seguidores mais novos, né, que não eram testemunhas oculares, estavam questionando, então eles começaram a incluir e aí algumas anotações sobre os primeiros anos do Cristo. E nós vemos também então aí, além dos evangelhos canônicos, surgiram no outro século e também no quarto século, como nós vimos semana passada, os apócrifos. Mas o enfoque que os teólogos tinham naquela época não era proclamar Maria. Então, eles queriam, o enfoque deles era um Cristo, era a cristologia. Eles queriam focar no Cristo e não na mariologia.
Hoje, nós temos estudos de Maria que se chamam, nas religiões, de Mariologia. Então, o enfoque daquela época não era na Maria, era em Cristo. E aí, quando começou a ter um enfoque em Maria, foi lá com Inácio de Antioquia, que ele começou a aceitar a crença de que Maria havia concebido Jesus enquanto virgem. Então, isso foi em 35, foi de 35, foi no ano, acho que no ano 107, que Inácio de Antioquia, ele afirmou, ele aceitou a crença de que Maria concebeu Jesus enquanto virgem. E nós temos outros também, como o Justino, aqui para mim não está aparecendo a última linha, mas é Justino Marte, Tertuliano, que são nomes que a gente, quem é de religião, assim, ou quem já foi de catolicismo, ou quem estudou, já ouviu, já passou por esses nomes, né? Tertuliano, Irineu de Lyon, eles aceitaram isso já pelo ano de 130 a 200, que os estudiosos trazem. Eles refletiram sobre o papel de Maria lá com o Antigo Testamento. Então, eles começaram a relacionar Maria com a Eva, igualmente como Cristo, Adão. Então, foi através de Justino Marte, Tertuliano e Ireneu de Lyon que eles começaram a fazer a relação, aceitar Maria relacionando com o Primeiro Testamento. Pode passar, minha querida Vera. Aí nós vamos dar uma olhada nas crenças e religiões, nas religiões pelo mundo, nas crenças pelo mundo. Então, nós fizemos um apanhado aqui. O que a Maria representa nas religiões e nas crenças? Nas religiões abrâmicas, que tem Abraão como centro. E nesse a gente lê cristianismo, todas as religiões que são consideradas cristãs. A Maria, no cristianismo, ela é central na teologia, especialmente no catolicismo e nas religiões mais ortodoxas. E aonde acredita-se a ela como Theotokos, que é a mãe de Deus. Nas religiões cristãs protestantes, a sua importância ela é reconhecida, mas não tem o mesmo nível de veneração como tem nas religiões mais católicas. No islamismo, até eu não sei quem que comentou semana passada, se foi a Mágida, acho que foi a Mágida ou a Sheila, alguém. Foi você, Mágida? No islamismo, a Maria ela é altamente reverenciada no Alcorão. Ela é mencionada, o nome da Maria, ela é mencionada no Alcorão muito mais vezes do que no Novo Testamento. Ela é vista também como um símbolo de pureza e obediência a Deus. E ela é a única mulher mencionada pelo nome no Alcorão.
no judaísmo. No judaísmo, ela não é uma figura central. Ela é reconhecida como parte do seu contexto histórico e religioso do povo judeu. Aí nós temos essas religiões menores, também abraâmicas. Ela é considerada, ela é respeitada como um exemplo de devoção e mãe, e ela também ela é considerada como mãe de Deus. Nas religiões indianas, hinduísmo, ela pode ser comparada como como figuras maternais da mitologia. No budismo, Maria ela não é diretamente reconhecida, mas tem mulheres, tem as qualidades de Maria, elas ressoam com outras qualidades do budismo. E outras religiões também indígenas, ela pode ser comparada, a Maria ela é comparada com como um exemplo, um exemplo de entrega a Deus. Aqui tem, não é indiana, que eu preciso depois das religiões indianas. Aqui é religiões indianas, eu fiz errado. Confucionismo, shintoísmo, taoísmo são religiões orientais. As religiões orientais, a Maria, ela é reconhecida, mas ela não é, ela é reconhecida como uma energia, como como uma mulher que traz como uma autoelevação, como alguém protetora, que alguém que ilumina, alguém como que segue. Nas religiões aqui, eu acho que eu não estou. Religiões tradicionais, acho que é tribais, nas religiões tribais. As religiões tribais, eles não. O meu gato está puxando todos os papéis, hoje não é o cachorro, hoje é o gato. As religiões tribais, eles têm a Maria, eles não têm a Maria também como centro, eles reconhecem a figura de Maria, tribais ou locais, isso, mas eles não a veneram. As religiões indígenas, Maria ela pode ser associada a alguns arquétipos de mães espirituais, como Iemanjá, no candomblé, e ela pode ser considerada como algumas divindades femininas, como nesses outros, nas religiões tribais ou locais, que é mais uma divindade feminina. Nas religiões do Oriente Médio, a Maria ela surge como uma figura ela tem até um nome, Anahita,
que é uma deusa de pureza, deusa de fertilidade, e, e ela carrega essas tradições também de maternidade, novos movimentos religiosos, né? O espiritismo, que a gente vê Maria como um espírito de alta elevação, como guia, como protetora, como um símbolo de amor, como um símbolo de abnegação, como alguém como um espírito que auxilia, que cuida, que acolhe. Na cientologia e no raelismo, ela raramente é abordada, não há associação a Maria. E nesses novos movimentos New Age que fala, é uma energia, como em outras religiões, uma energia divina conectada à cura e proteção. Nas crenças humanistas e filosóficas, né, que tem o ateísmo, tem agnosticismos, tem os agnósticos, Maria pode ser interpretada como um símbolo de cultura que representa maternidade, fé. No humanismo secular, é uma figura histórica que impactou a nossa história, cultura. No umbandismo, no candomblé, ela, nas regiões sincréticas, né, que falam, ela é, ela é associada a figuras como Iemanjá e outras entidades femininas, então não tem a figura de Maria. E então, com isso, passando só esse olhar rápido por essas religiões e crenças, a gente vê como Maria transcende fronteiras, como mesmo sendo cultuada como uma deusa feminina, ela frequentemente vista como um arquétipo da maternidade divina, de amor incondicional, obediência à vontade divina, e a figura de Maria é reinterpretada em diversas tradições, mas a essência dela, de sacrifício e devoção, permanece constantemente. Pode seguir, minha querida Vera. Agora vamos falar um pouquinho sobre os dogmas. Os dogmas. A gente só vai também passar. O que são os dogmas e onde que eles surgem? Surgem nos concílios. Mas espera aí, o que são os concílios? Os concílios, eles são reuniões formais de líderes religiosos e especialmente no contexto cristão. E tem objetivo de discutir, definir, regulamentar questões teológicas e doutrinárias. E nesses dogmas, eles foram decidindo algumas coisas sobre Maria. E são verdades absolutas, são verdades incontestáveis. Então, esses dogmas, na história da fé cristã, eles surgem como verdades que foram
proclamadas por essas autoridades da igreja e que eles são pilares inquestionáveis pela espiritualidade. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses concílios e cada um desses dogmas. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre essa fé que raciocina, que Kardec nos traz. Então, o primeiro concílio que teve, que determinou a maternidade, que colocou Maria ali, que aceitou Maria como Theotokos, maternidade divina, como mãe de Deus, foi lá no Concílio de Éfeso. E ele foi um marco para Maria, porque ali ela foi reconhecida como, pela Igreja cristã, como portadora de Deus, ou mãe de Deus. E foi num momento crucial para a Igreja, no momento que estavam duvidando da divindade do Cristo. Então, esse concílio, eles se reuniram porque havia essa discussão sobre Maria não ser apenas a mãe da natureza humana do Cristo, ou ser mãe da natureza divina do Cristo. E aí estavam questionando isso. Então, declararam Maria como mãe da humanidade de Jesus e mãe da divindade de Jesus. E aí colocaram Theotokos, que quer dizer mãe de Deus. Muitas religiões acreditam que ela é mãe de Deus. Então, esse é um dogma. Para algumas religiões, é indiscutível. Outro dogma foi o da virgindade perpétua. Ele foi defendido pelos primeiros, desde os primeiros séculos. Embora ele não tenha sido ligado a um concílio específico, a virgindade perpétua de Maria, antes, durante e após o nascimento de Jesus. Então teve um amplo debate teológico e ela foi reconhecida oficialmente pelos cristãos, pela Igreja cristã, no Concílio de Latrão, que foi em 649 depois de Cristo. O dogma da Imaculada Conceição, que foi o dogma dela ser livre de erro, livre do pecado. Então, esse dogma foi proclamado em 1854. E ele vem afirmar que Maria foi concebida sem pecado original. Então, embora ele tenha sido um dogma realizado num concílio de muito tempo depois, ele tem raízes de dogmas, tem raízes de debates lá dos primeiros séculos. Então, aqui ela seria portadora do título de pureza absoluta. Maria como pura. Então, é a base desse dogma. E dogma
da Assunção de Maria, que é quando ela morreu, ela subiu ao céu em corpo e alma preservado. E esses são os 4 dogmas, são apenas 4 os dogmas que envolvem Maria, e são esses. E aí Kardec nos convida a essa fé que raciocina, né? A gente tem que ter essa a gente tem que ter essa abordagem reflexiva da fé, que a verdadeira fé, Kardec nos ensina, que é aquela que raciocina, que dialoga com a lógica, com a ciência, e sem perder o contato com o coração. Então, a gente não é para a gente rejeitar os dogmas, mas para a gente compreendê-los à luz do Espiritismo, à luz da razão. A fé cega é desprovida de questionamentos, pode parecer até frágil, né? Frente às transformações do mundo e dos avanços do conhecimento. Então, essa fé que raciocina, proposta por Kardec, Kardec não nega a espiritualidade, mas convida a gente a não nega a destruir os dogmas, mas a gente a refletir sobre eles. A gente não está aqui para destruir dogmas nenhum. Então, é só para a gente pensar. Pode passar, Vera. Aí a gente vai entrar no Magnificar. O Magnificar após a Maria ter recebido a mensagem do anjo Gabriel, né? Ela vai visitar a prima dela, que também está grávida do João Batista, né? E Maria responde a Maria, quer dizer, a Isabel, quando ela recebe Maria, o que ela diz para Maria? Isabel diz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E nisso João Batista nasce, né? E Maria responde com o quê? Com o Magnificat, que é o cântico de Maria. Eu não vou ler aqui para vocês, eu deixei como sugestão de leitura, então quem não conhece o Magnificat, que é o cântico de Maria, por favor, leia. E o Magnificat, ele nos remete, dá para a gente, ele nos remete ao Shekinah, que é um conceito judaico que se refere à presença divina que se manifesta. O que a Maria estava segurando em seu ventre? Maria estava segurando, estava entre o ventre dela, estava Jesus, tabernáculo vivo. Foi nela que o Verbo se fez carne. Então, Maria, ela pode ser compreendida como um tabernáculo vivo, onde a palavra eterna se fez carne. Está lá em João 1,14. Então, essa ideia de Maria como tabernáculo, ela está profundamente ligada a esse conceito judaico do Shekinah, que é essa presença divina que na tradição judaica habitava no tabernáculo, lá em Êxodo, lá em Números, durante toda a jornada do povo de Israel pelo deserto, onde o tabernáculo habitava a morada de Deus. E agora Maria estava com o tabernáculo dentro de si, carregando Jesus, o Filho de Deus. E Maria, no momento da anunciação, quando anjo Gabriel anuncia a ela que ela
conceberia o Filho de Deus. E ela fala: eis aqui a sua serva, faça em mim segundo a sua palavra. É uma total aceitação. E esse tabernáculo foi construído para ser o lugar onde Deus se manifesta, a sua presença entre o povo. Está lá em Êxodo 25, 8. O ventre de Maria foi preparado por Deus para ser o lugar onde a palavra eterna assumiria a natureza humana. E tem uma outra relação que eu vou passar só por cima, para rápido. O Cântico de Maria, esse cântico lindo, Magnificat, ele também se remete a Moisés. Está lá se remetendo ao Antigo Testamento. Moisés tem 2 cânticos. Um, quando ele vai atravessar o Mar Vermelho. Está em Êxodo 15, 1, 18. E o outro cântico de Moisés é no final da sua vida. Está lá em Deuteronômio 32, 1, 43. O cântico de Moisés, que está associado ao cântico de Maria, ele foi entoado quando, após a travessia do Mar Vermelho, Moisés foi entoado por Moisés, e depois eu vou contar outra particularidade desse cântico. Ele foi entoado por Moisés e pelos israelitas, após Deus ter aberto o Mar Vermelho e permitindo que eles escapassem do exército egípcio. Então, é um hino também de louvor e gratidão pela libertação e do povo do Egito. Que é essa Páscoa que Maria é acostumada a celebrar. E esse cântico de Maria, esse cântico de Moisés, desculpa, provavelmente foi feito por sua irmã Miriam, aquela cujo seu nome possui a raiz hebraica, é Miriam. Então, tanto Miriam quanto Maria estão associadas ao Magnificat. E ambas são retratadas como mulheres de fé pelo Magnificat, que exaltam a serva de Deus, esse que faz a vontade de Deus. E relembrando, Miriam, trazendo mais uma vez o Alcorão, que hoje a gente está falando em crença. Miriam e Maria, aparentemente, elas convergem novamente no Alcorão, onde Mariam, é descrita como irmã de Araão. Então, essas mulheres judias, contemporâneas e feministas, que a gente olha hoje, tentam recuperar esse legado espiritual de Miriam também. Essas mulheres cristãs do passado que apelam para o exemplo de Maria. Pode seguir, Vera. E aí a gente vai entrar em um outro texto lá do final dos nossos livros, das nossas escrituras. A gente amplia aqui uma visão da figura de mulher, de uma figura de mulher mencionada no Apocalipse.
a mulher vestida de sol. Também é um texto que está no Apocalipse, no capítulo 12. Tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. É a coroação de Maria. No contexto do Espiritismo, eu também não tenho como ler esse texto, não tem como a gente trabalhar ele, mas essa mulher vestida de sol é acreditada a Maria, está lá em Apocalipse. E traz toda uma simbologia da missão espiritual sublime que Maria desempenhou quando aceitou o papel de mãe. E essa profecia, que é retratada no Apocalipse, ela expressa essa luta entre o bem e o mal e culmina na vitória do amor, da justiça e da misericórdia divina. Maria é um exemplo de humildade, de fé e cooperação das leis. E Maria, ela traz nesse texto, essa mulher vestida de sol, a coroação de uma mulher com uma coroa de 12 estrelas, que podemos simbolizar como os 12 apóstolos, as 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Essa Maria que revela nesse texto todo um esplendor, exatamente a mulher e o dragão. E nesse A Mulher e o Dragão, Mágida, ela simboliza, é uma profecia lá do Êxodo, da mulher que vence o dragão, que é esse embate espiritual que pode ocorrer dentro da nossa intimidade, se a gente olhar pelas lentes do Espiritismo. Mas é aquela mulher lá de Êxodo, aquela Eva, que lutou contra a serpente, que luta contra a serpente e que vence o mal. Então é essa Eva que traz em si essa coroa de 12 estrelas, que traz a profecia, cumprindo a profecia de Isaías, que fala sobre o sofrimento e a redenção, que podem ser relacionados ao sofrimento da mulher no Apocalipse e o nascimento do Messias. E lá em Apocalipse, que também fala do governo do Cristo. Então, é um tema, é um texto belíssimo também. Esse Fiat Lux, não é o fósforo, é haja luz. É a coroação de Maria já aos céus, vencendo todo o mal ao lado do Cristo. E é uma figura central. Então, é um texto é um trecho que está nas Escrituras, após todos os livros, que vem coroar Maria, já no céu. Pode seguir, Vera, minha querida. E aí a Grace vai trazer algumas palavras para a gente. Só um segundinho, Grace. Eu estou com uma dificuldade, tem alguém que está caindo, voltando e com o microfone fazendo uma interferência. Eu já chamei ali no privado, se puder manter o seu microfone, porque está fazendo um barulho diferente, um som estranho. Então,
atentar para os microfones aí, por favor, tá? Obrigada. Vai, Grace, desculpa. Sem problemas. Bom, como a Silvia contou logo no início, né? Eu sei que ela trouxe em tom de brincadeira, dizendo sobre alguns encontros em desdobramentos. Bom, somos espíritas aqui, né? Então não há nada de excepcional, compreendemos o que está por trás disso e pensamos que todo mundo que está nesse estudo, que permanece, mesmo quem não pode estar presente nesse momento, mas vai assistir a gravação, tem algum motivo especial para isso. Pode saber, pode não saber, mas em algum momento vai descobrir ou vai perceber. Então, que possa sim trazer algumas respostas, consolação, conhecimento. Claro que somos muito pequenininhas, né, para tamanha tarefa. Mas ainda assim, acreditamos que se todos nós, e aqui eu me refiro ao grupo como um todo, não apenas aquelas que estão supostamente à frente, encarnados de tarefa, mas todo mundo que está aqui tem sim uma tarefa a cumprir, um trabalho a realizar. Seja aqui no estudo, seja em casa, seja no trabalho, no meio familiar, algo vai tocar o coração, vai tocar a mente. E nesses sonhos aí que aconteciam, né? Todas três aqui vivenciamos isso bastante vezes logo no estudo do planejamento. E entre esses sonhos, muito singelo, acabou repetindo 2 vezes, eu encontrava uma senhora, não sei quem era, eu pensava que era minha mãe. Minha mãe está encarnada, mas era uma atmosfera de maternidade, um acolhimento que só me remetia à figura materna. E essa senhora me entregava uma flor, uma rosa azul. No primeiro encontro foi esse, apenas essa rosa. Era um presente. Na noite seguinte, encontrava novamente no mesmo ambiente, e aí ela fez um pedido especial. Ela pediu que nesse estudo Maria fosse sentida e vivida. Uma orientação, ok. E aí, quando acordamos com essa memória e compartilhamos com a Vera, com a Silvia, houve alguns episódios a mais, né, nesse desdobramento. A Silvia também registrou algumas coisas desse segundo momento e nos dá a orientação de que não foi uma imaginação, né, um sonho psicológico que pode acontecer também devido à atmosfera de estudo, de planejamento. E aí pensamos, como vamos fazer isso agora? Não parece nada simples. E como pessoas tão pequenininhas podem trazer algo tão grandioso, falar de Maria, vivenciar Maria, convidar todos aqui para sentir Maria muito mais no nosso dia a dia. Aí, entre os caminhos possíveis, lembrei de mais uma história. Eu sou a dos casos, tá? Gosto mesmo de histórias, o verbo é simples, é fácil, e acredito que essa é uma comunicação mais facilitada, que tende a tocar mais, a convidar mais. Bom, eu sou de berço católico, toda a minha família católica, daquelas catolicismo realmente praticado. Então, eu sou aquela que pode ser considerada um milagre na família. Na doutrina espírita, sabemos que o milagre não existe, né? Deus, a lei de Deus é perfeita, então não necessita derrogações, arrependimentos, mudanças, apenas não compreendemos. E Kardec traz isso muito bem desenvolvido, né, na Gênese, na sua obra. Mas para o catolicismo, sim, existe essa compreensão. E a história, resumidamente, é o seguinte: minha mãe, ela desejava muito engravidar, era um desejo, um sonho dela, e assim foi feito, né? Se casou em pouco tempo, engravidou logo em seguida, e eu nasci de 8 meses. Porém,
não nasci bem. Então, foi um parto demorado, um parto complicado. E eu não aceitei a amamentação. Não aceitei, fui definhando, definhando. Precisei ficar internada desde o início e não tolerava alimentação de forma alguma, amamentação. Então, ao final dos 14 dias, isso numa cidade do interior aqui da Paraíba, né, ainda era permitida essa prática, ela pediu autorização para o médico para que eu fosse morrer em casa. Já que não havia mais esperança, né, os médicos já haviam declarado isso, que era uma questão de poucas horas que eu teria, e ela pediu para que eu morresse em casa, junto da família. Autorização concedida, fui levada para casa, e então, ao final da tarde, chegamos em casa, e desde então minha mãe se prostrou em oração a Maria. Então, ela passou toda a madrugada em oração. Ela não parou minuto algum. Conta ela que para nada. Não precisou ir ao banheiro, tomar nada, se alimentar. Ela simplesmente não parou de orar. E eu não sei exatamente o que aconteceu, porque ali foi um diálogo, foi um acordo entre mães. E dizia Chico Xavier que a maternidade, né, é um acordo ali entre a mulher e Deus. Nesse caso, entre uma mãe e outra mãe. Então, qual foi a promessa que minha mãe realizou? Ela disse que se eu me salvasse, lembrando, contexto católico, se eu me salvasse, sobrevivesse, eu seria de Maria e de Jesus. Gosto de dizer que Jesus nem tinha tanto a ver com a história, mas sabe como é, né? Um bom filho não nega o pedido de uma boa mãe. Então, foi chamado para jogo e não ia negar o pedido da mãe, da Maria. Então, as partes acertadas, o milagre, entre aspas, aconteceu. E logo pela manhã, ela teve a intuição, né, de tentar a amamentação pela última vez, quando eu já estava no fim, e milagrosamente eu aceitei. E foi a primeira vez que eu me alimentei desde que havia nascido, né? Então, consegui me restabelecer fisicamente, com algumas sequelas, é claro, foi um restabelecimento um pouquinho mais lento, mas se deu. Então, para alegria geral, e ficou, né, essa história em toda a família como o fato sendo um milagre, já que mesmo a medicina havia desacreditado dessa possibilidade. E aí estamos nós aqui, né, como presente de grego para Maria e para Jesus. E o que eu quero contar com isso, trazer para vocês de experiência, é que por esse episódio, né, vocês vão perceber que falar de Maria, de Jesus para mim, é um tanto mais confortável, é simples, eu tenho essa sensação de que eles estão sempre perto, sempre juntos. E estão, na verdade, eles estão. Nós é que nos distanciamos deles. E tenho essa intimidade justamente por tê-los como padrinho e madrinha espiritual. Então, fui aquela criança que conversava, claro que não escutava, não sonhava com eles, nada disso, mas foi um grau de intimidade que foi desenvolvida. Contava as situações do dia, ria, tá, confesso, ainda faço isso, eu gosto mesmo, faz um bem danado e super recomendo. Bom, em 2017 para 2018, foi divulgado uma publicação da Berthe Froco, né? Ela foi lançada em Paris, na França, em 1884. É um livro um tanto delicado, a leitura envolve assuntos polêmicos que não cabe ao caso aqui, não precisamos disso nesse momento, mas lendo essa obra, existe uma psicografia do Gabriel Delany. Ela foi adicionada nessa obra.
e ela é de maio de 1882, 2 anos antes. Essa psicografia, ela foi encaminhada, né, ela foi entregue a Amélie Gabriel, né, a esposa do Kardec, e é uma comunicação um pouco mais longa, mas existe um trecho de muito conforto e de boas respostas para nós em relação a isso. Essa comunicação é do espírito Kardec, Allan Kardec em espírito. E ele diz nessa psicografia, para que nós não tenhamos dificuldades ou meias palavras, ou não tenhamos esse hábito de não chamar, de não tentar nos aproximarmos, de não evocar, uma palavra bem espírita, né? Os espíritos superiores, por uma suposta distância entre nós e eles, que isso não se verificaria. Por quê? Não é por nossa causa, repito, enquanto espíritos ali inferiores, enquanto almas, né? É porque quanto mais elevado o espírito, mais facilidade ele tem de nos atender, de vencer as distâncias, né, do plano espiritual. E ele afirma ainda que quando esses espíritos eles são elevados e estiveram em tarefas no planeta, no caso no orbe, então essa aproximação para eles ainda é muito mais facilitada. É um ambiente no qual eles já se desdobraram, eles já vivenciaram experiências. Então é como retornar um pouquinho para casa. Então, quando vi essa psicografia, trouxe aquele acalento, aquilo de, olha, algo que vivenciamos tem que estar registrado nessa obra, né? E que realmente eu tenho um pouco, confesso, de estranheza, o porquê que, por vezes, nos sentimos tão distantes assim, no caso agora de Maria. Será que ela está mesmo tão distante do nosso chamado, da nossa prece? O menor caminho de todos entre dois corações será sempre a prece, a conexão de coração a coração, de mentes, pelo fluido que nos envolve, por todo esse magnetismo em torno. E pensamos mesmo que podemos viver muito mais em sintonia com esses bons espíritos do que com os obsessores. Será uma questão de escolha, uma questão de vontade, né? De um esforço. E no tocante ao esforço, trago aqui também mais uma referência que gosto muito, da Revista Espírita. Dessa vez é de junho de 1961. É uma comunicação do arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, né? Kardec coloca na cota de arcanjo. Espera um pouquinho, Grace. Vera, passa o slide, por favor. Gente, eu não sei o que está na tela, tá? Então, bom. E nessa comunicação, pedi a Silvia para adicionar no slide, vai ter só a mensagem, um trechinho final, isso vai ficar para o nosso encerramento, mas eu gostaria de trazer uma frase que ele traz logo no início dessa evocação, que foi feita, né, um espírito mais elevado, e foi ele a responder nessa evocação. E ele fala que ele abençoa em nome de Deus, que ele interage, mas não pelos méritos daquele grupo que o convoca, mas pelo esforço que eles realizam. Então, isso nos traz um direcionamento absurdo, que quando dizemos muitas vezes, eu não posso, eu não tenho condições, sou pequena demais, sou pequeno demais, talvez nós estejamos colocando barreiras aí que não são necessárias, que acabam por nos firmar ainda mais estanques ao solo, na nossa caminhada. Pelo esforço, muito pode ser operado, inclusive os bons espíritos nos responderem, né? Não será
para quem não tem o dom da psicografia, da clarividência, da vidência, enfim, uma mediunidade ostensiva, mas algo sempre pode tocar no nosso coração. Um sentimento diferente, uma intuição, um pensamento que não se sabe de onde veio, qual o direcionamento disso, mas que, num determinado momento, traz tanta resposta, tanto acalento, tanta paz, que a gente sabe que não é nosso, é um presente que está sendo concedido, e para que esse presente seja recebido, vamos reconhecer que também existe algum grau, alguma gotinha de mérito nosso ali, pelo esforço. E aqui estamos nós, em pleno domingo, próximo às 10 horas, se não já for, aqui entretidos em estudar Maria, em tentar perceber essa personagem histórica, essa figura evangélica, essa mãe do Cristo, quando ele encarnou na Terra, Jesus. Alguém que pode ser, sim, muito próxima nossa, se desejarmos, se nos esforçarmos. Então, são mensagens que chegam das mais diversas fontes. E aqui, gostaria de trazer todo o nosso respeito a toda e qualquer crença. Não existe uma melhor do que a outra. Não existe uma superior à outra. Existe aquela a qual nós estamos mais afeiçoados e receptivos no momento. Então, por bom tempo, o catolicismo me preencheu. O catolicismo trouxe respostas. Ele me satisfazia. Quase entrei ali para ser uma freira, né? Foi muito pouco. Mas, quando as coisas mudaram por um convite que muitos poderiam considerar um sofrimento, e eu não considero, não consigo ter em meu coração dessa forma, não é essa forma que eu enxergo, mas como um convite grandioso a perceber as coisas por outro ângulo, enxergar com olhos que não são os físicos, desenvolver outros sentidos que até então não estava tão atenta, seja a audição, seja o olfato, tudo fala para nós, tudo traz respostas. É um sorriso que você percebe, se você não enxerga, mas se você acompanha algumas pessoas no dia a dia, você consegue escutar se aquele sorriso é mais aberto, é mais expansivo, é mais contido, se tal que houve. E o passo? Aquele passo firme, em tantos dias, determinado dia está mais lento, está mais pesado. O que aconteceu? Todo o nosso corpo fala, a nossa alma fala. E é esse o convite que trazemos. É por essas portas que vamos percebendo e sentindo Maria e tantos outros espíritos bons que estão a nos convidar diariamente, a cada segundo. Mas nós continuamos insistindo no velho discurso de que são os obsessores os grandes responsáveis pelo passo mais lento, por tudo que dá errado, pelas adversidades. Ah, sou uma sofredora, não vou conseguir realizar isso. Muita coisa a gente não vai mesmo conseguir. A ciência é um passo de cada vez. Mas será que nós tentamos antes de dizer não posso? Houve uma tentativa? Tenho me perguntado bastante isso ao longo dos anos e acreditem, tenho percebido que muita coisa não era na cota do não posso, era na cota do eu não tentei. Inclusive, preciso esclarecer aqui que pode ter ficado contraditório no início, a minha fala de eu tenho deficiência visual, no momento, não enxergo também, tenho limitações, e no outro momento eu disse, quando eu fui ler a mensagem lá no NECO, quando eu estava lendo outra mensagem, bom, atualmente tenho pouco menos de 1% de visão em ambos os olhos, tá? Comprovado clinicamente, mas eu utilizo recursos auxiliares, então algumas lupas de muito aumento, né, muito aumento e tantos outros recursos. Então,
São recursos providenciados aí pela tecnologia, pela ciência, que no final de tudo isso estão a serviço de Deus. Então, já passou toda essa situação que traz algumas limitações, vivenciada uma centena de anos atrás, nossa, eu acho que eu não teria tanta força, não teria uma fé tão aplicável, com tantas limitações. Mas considero que no atual contexto é tão pouco, são tantos recursos, como Deus ele permeia, né? Ele vai trilhando os caminhos e nós vamos trilhando juntos e aí nos servindo desses benefícios da espiritualidade também nos guiando. Então, acredito que todo mundo que está aqui dedicado, ninguém pode dizer eu não estou passando por nenhuma adversidade, eu não estou enfrentando nenhuma dor, seja com os meus, seja com alguém querido. Não. Todos nós estamos. E isso faz parte do nosso estágio, das nossas lutas, da nossa entrega, da nossa capacidade de resignação e de aceitação. E para que exemplo maior do que uma mãe? A mãe, que é o exemplo magnífico, maior de amor, de entrega, de renúncia. E como mãe de todas as mães, o exemplo maior, Maria de Nazaré. Quando Silvia trouxe no estudo anterior falando que Maria estaria na categoria dos espíritos puros, então buscamos algumas referências que pudessem embasar isso. Ok, acreditamos sim que se trata de um espírito elevadíssimo, será puro? Não será? Então, quais serão as referências espíritas a respeito disso? Podemos ensaiar alguns passos a partir, por exemplo, do que diz a Isabel, ali em Lucas, né, 1:45, quando ela se refere a Maria como bem-aventurada. Vimos ali em algumas traduções bíblicas, né, no NEPSUS, que muda-se algumas terminologias, mas esse termo bem-aventurada persiste. Quando é trocada, vai trazer lá feliz, abençoada. Só que se nós nos debruçarmos na literatura de Kardec, nós vamos ver que, por exemplo, ali na questão 1012, 1013, isso vai depender da referência, né, da tradução que cada um tem em casa do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta ali sobre o purgatório, aos espíritos, se existiria ou seria uma alegoria, a resposta é um pouco ampla, mas existe uma expressão lá que ele vai chamar a atenção. Ele vai falando, né, que os espíritos inferiores vão passando por uma série de provas e de expiações até se depurarem completamente. E quando chega uma categoria de uma depuração absoluta, são então chamados de bem-aventurados. São esses espíritos bem-aventurados, os espíritos puros. E voltando agora para a questão, ali na escala espírita, né, seria na questão 112, ele vai falar mais especificamente sobre os espíritos puros, que desenvolvendo esse raciocínio, né, Maria como bem-aventurada, então nós vamos ver a primeira ordem, né, a ordem dos espíritos puros, uma classe única, porque a chegada nessa classe, todos ali seriam similares, estariam num nível muito aproximado. Pois bem, quando vemos a descrição, uma descrição um pouco mais sucinta, né, em relação às outras classes, às outras ordens dos espíritos puros, então Kardec vai falar que são aqueles que não precisam mais reencarnar, que atingiram o grau máximo de elevação, de depuração da matéria. Então, não há mais necessidade de enfrentar provas, de enfrentar expiações. Que eles vivenciam uma felicidade plena. O que seria uma felicidade plena? Muito difícil para nós imaginarmos, né? Bom,
Acho que não dá para adentrar muito nesse terreno, porque vamos incorrer em discussões muito rasas. Então, vamos voltar àquilo que Kardec traz. São espíritos que atingiram um grau tão elevado que eles se tornam mensageiros de Deus. Estão ali em harmonia perfeita com Deus. E, enquanto mensageiros, eles também podem designar tarefas por Deus, né? Solicitadas por Deus. E remetemos agora a Maria, quando o anjo realiza a anunciação, né, de que ela seria mãe de Cristo. Ela tinha lá suas limitações, né, em relação à possível instrução, a crença, enfim, precisamos respeitar, claro, sempre o contexto histórico-cultural de cada época, mas, sendo um espírito puro, ela tinha muito guardado no coração, muito que ela já havia acessado, muito que ela ainda acessaria nos próximos anos, né, pelas experiências, mas estava tudo ali, tudo prontinho em seu coração. Então, ela não contesta, ela não desacredita, né? O modo como Zacarias havia trazido sua parcela de dúvida, né? Quando o anjo também avisa sobre a vinda do seu filho, né? Do João Batista. Maria não. Ela simplesmente acolhe, reconhecendo a sua humildade, né? E se rejubila por tudo isso. Então, não era qualquer mulher, não era qualquer espírito, porque ela tinha ali em seu coração alguns indicativos, tinha ali em sua mente algumas orientações de leituras que havia feito da lei, das escrituras, ela tinha algum conhecimento sobre o que poderia permear, sim, a chegada, né, do Cristo encarnado. E mesmo assim, ela trazia tudo isso em seu coração. Palavras que são repetidas muito e que acreditamos perfeitamente. Não era qualquer espírito, de fato, não era. Ela soube se apequenar tanto, trazendo essas ilações e, mais uma vez, acreditando que ela seja mesmo, já que ela é com espírito puro, era um espírito puro encarnado na Terra, ensinando na singeleza do dia a dia como vive alguém que já se depurou, que já passou por muito sofrimento, por muita dor, mas que também vivenciou muitas alegrias. Teve ali uma longa jornada. É uma professora para todos nós de pureza, de bondade. Se tínhamos Jesus ensinando sobre as bem-aventuranças, tínhamos Maria vivenciando essas bem-aventuranças, mas a gente não percebe. Raramente jogamos esse olhar nessa direção. O quanto Maria estava praticando dia a dia, sim, as bem-aventuranças. Então, nos detemos na letra, no discurso de Jesus, mas e a prática de Maria? E o exemplo máximo de como a mãe, no papel ali, um espírito, no papel da maternidade, na missão da maternidade, alçada a um nível tão elevado de desenvolvimento, de depuração, ela se comporta, ela sente, ela age. Então, mesmo após até aquele sofrimento tão atroz, e sim, mesmo sendo alguém tão depurado, alguém que trazia uma felicidade que sequer conseguimos imaginar, um alto grau, tal qual ela, de certo, trazia em seu coração, mas que mesmo essa felicidade que não alcançamos ainda, ela vivenciava também sofrimentos e dores. Uma mãe que, entre aspas, perde o seu filho, mas que ao mesmo tempo deve encontrar e deve mesmo ter encontrado um grande apoio na fé. Ele acreditou. Então, sua resignação não era uma resignação de uma entrega vazia. Era uma resignação de alguém que confia.
que confia demais, demais no alto, em Deus. É alguém que, como diz Emmanuel, um consolador, né? Quando ele descreve o que seria a fé, em resumo, ele diz que a fé é a certeza em Deus. E Maria tinha certeza em Deus. E por toda essa certeza, por todo esse amor, por toda essa felicidade incompreensível para nós, mas também vivenciada na maternidade a partir dali, com outros filhos que não haviam nascido do seu ventre, né? Como Jesus, seu corpo, aí vai depender de algumas crenças, enfim, mas alguém que passa a vivenciar uma maternidade genuína com filhos do mundo, com desvalidos, com sofredores, com enfermos, com necessidades que chegavam até ela. Então, ela soube traduzir, transmutar essa dor em uma esperança gigantesca, em uma entrega, em uma resignação que só pode significar um caminho, uma luz para todos nós seguirmos. Não é fácil, não vai ser em um ano, em uma década, em 100 anos, em uma encarnação. Vai levar muitas. Só peço a Deus, e peço mesmo que em todas as outras tenhamos todas essa possibilidade de, em algum momento específico dessas jornadas futuras, todos nós voltarmos a experimentarmos esse chamado grandioso para nos debruçarmos sobre a história de alguém que podemos amar tanto, acreditar tanto como Maria, como o Espiritismo também, sendo essa luz, essa fé raciocinada, que pode apontar tantos caminhos. Apontar, sim, mas a tarefa de seguir, meus amigos, cabe a nós. É sempre uma escolha. Então, gostaria de dizer a vocês que, remetendo ainda a mensagem do anjo Gabriel, né, que todos temos o nosso calvário pessoal. Ninguém aqui é eleito, é mais iluminado, menos iluminado do que outro. Não. Estamos mesmo, mais ou menos no mesmo patamar. Vamos ser racionais. Estamos todos reencarnados aqui agora, né? Então, não precisa estabelecer grandes relações, porque só isso já nos diz muito sobre nossa condição evolutiva. Estamos todos aqui. Então, tenhamos a consciência, sim, do nosso Calvário, tenhamos, sobretudo, a fé que raciocina, e porque raciocina é mais forte, é mais intensa, mas, sobretudo, amor. Amor em nosso caminho, amor a tudo e a todos. Dizia Chico Xavier que o amor, eu gosto muito mesmo dessa descrição que ele faz, que espíritos superiores haviam lhe dito, há alguns anos, que o amor era a presença de Deus em nós. De fato, o amor está em tudo, o amor está em todos. O amor está na criação. O amor está em mim, está em ti, está em todos nós. E que a meta é fazermos com que esse amor alcance quem está imediatamente ao nosso lado. Então, são nossos parentes, são aquelas pessoas um pouco mais difíceis no nosso ambiente de estudo, de trabalho, mas são esses aí nossos instrumentos de aprendizado, nosso maior desafio, amá-los. E que também, por sua vez, irão abraçar o mesmo compromisso, a mesma tarefa em algum momento. E é dessa forma que, pouco a pouco, vamos aprendendo a amar uns aos outros, né? Pouquinho a pouquinho. Então, somos pequenos, sim, mas Deus se ocupa de cada um de nós. Então, gostaria de trazer essa mensagem final para todos vocês. Perdoe a palavra simples, o verbo realmente um pouco atrapalhado em alguns momentos. O sentimento, eu sou dessas que chora mesmo, não tenho vergonha de chorar. Acredito que chorar é uma forma de desafogar um pouquinho o coração,
extravasar aquilo que está retido, que precisa verter, não há nenhum problema nisso. Muito pelo contrário, é libertador. Então é isso. Que Jesus Gratidão, minha abençoe a querida. todos nós e que Maria seja sempre alguém muito próximo de nós e que cada um de nós também tenhamos esse desejo de buscar, porque ela nos alcançará sempre. Gratidão, minha querida. Quem que vai fazer a nossa prece? É a Leila. Leila tá aí? Ela avisou mais cedo que está instável a internet, que ela não poderia fazer. Então, eu faço. E eu acho que a gente coroou essa noite com Graça falando tão bonito sobre Maria. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nessa vibração tão linda, nessa emoção tão bonita, nesse fim de domingo, nesse fim de estudo, pedimos a bênção de Maria, que ela abençoe a nossa semana, abençoe nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos menores, abençoe a todos os nossos irmãos que estão necessitados de carinho, de consolo, de amor, que todos possam sentir o amor de Maria, a paz de Jesus, que a gente possa ter um bom descanso, que a gente possa nos reunir no próximo domingo em estudo, pedindo a permissão para encerrar esse estudo e que Deus possa permanecer com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, uma belíssima noite, um ótimo descanso. Coloquem suas dúvidas, suas considerações. Vamos deixar o grupo aberto para questões. Hoje a gente passou um pouco do tempo, mas foi belíssimo. Gratidão a todos por estarem aqui em Maria. Obrigada, amiga. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos nós.